Olá, folhinhas! Sejam muito bem-vindas ao nosso canal Saúde da Mulher com Keliane Folha. Para quem não me conhece, prazer! Eu sou enfermeira, sou terapeuta de ginecologia natural e mestre em saúde da mulher. Sempre venho aqui nas redes sociais esclarecendo alguns mitos, algumas verdades, trazendo muito mais informações para esse mundo saúde da mulher, ginecologia natural, com uso de ervas e aromaterapia. E o tema do nosso vídeo de hoje é: quando a consulta médica é necessária? E aí, qual a sua opinião? Quando é que eu devo procurar um médico? Quando é que eu devo procurar um ginecologista? Bem, o ideal é que a gente procure o ginecologista na menarca ou então quando a gente vai pretende iniciar a vida sexual. Mas também a gente deve procurar o ginecologista quando a gente percebe que tem algo alterado com o nosso aparelho reprodutor feminino, quando algo está desconfortável, algo não está nos fazendo bem. E o que pode ser? Bem, folhinhas, a consulta médica, principalmente a consulta com o ginecologista, deve ser um momento prazeroso para você. Então, procure com calma um profissional que você tenha aquela sintonia, que você se sinta à vontade. Eu acredito, até por experiência própria, que a primeira consulta ainda a gente fica um pouco envergonhada, né? A gente não sabe o que perguntar, o que falar, tem medo de perguntar, vergonha de perguntar, e isso não pode acontecer. Algumas folhinhas já comentaram comigo: poxa, Keliane, eu estive hoje com meu médico, minha médica, e eu esqueci de perguntar isso. Você pode me ajudar? Bem, quando você for ao ginecologista, você marcou o ginecologista, o que é que você deve fazer? Pegar um caderninho, fazer as anotações, colocando todas as suas dúvidas e curiosidades que você tem sobre a sua saúde, principalmente sobre a sua saúde íntima, a saúde da sua pepequinha. Folhinha, percebeu algo alterado no seu corpo? O que é que você faz? Sempre procure a ajuda de um profissional. E nunca, em hipótese alguma, saia do consultório com dúvidas. Combinado? E a pedidos, resolvi então gravar esse vídeo para vocês. Quando a consulta médica é necessária? Quando eu devo procurar um ginecologista para cuidar da minha saúde, para avaliar a minha saúde, para me dar orientações sobre a minha pepeca, sobre o meu aparelho reprodutor feminino e muito mais? Folhinhas, esse é um momento muito importante da nossa vida. A gente tem que valorizar essa nossa consulta, principalmente se for a primeira consulta. Lembrei aqui a minha experiência, a primeira ida ao ginecologista, eu vou te contar. A minha mãe sempre foi muito cuidadosa, muito zelosa, muito amiga, muito parceira em todos os momentos da minha vida. Então, quando eu estava entrando na adolescência, não poderia ser diferente. Lembro como hoje, menstruei com 13 anos de idade. Nossa, aquele foi um momento de alegria, porque era o meu primeiro contato com o meu sangue. Naquela época eu já era apaixonada por esse mundo natural e eu não tinha me dado conta. E aí eu falei, a gente estava limpando a casa. Aí eu, mãe, vem cá, acabou de sair um sangue aqui da minha pepeca. Ela, menina, será que você tá menstruada? E eu, não sei, vem ver, eu acho que tô. Inocente, 13 anos de idade, novinha. Aí fomos ao banheiro. Aí ó, passei o papel higiênico e mostrei pra ela. Ela, minha filha, você já é uma mocinha.
E aí foi aquela comemoração. Ela falou pro meu pai de pedir segredo para todo mundo. E ela fez o favor de falar pro meu pai. E eu lembro que com o passar do dia, né? Meu pai à noite, na hora da janta, na hora que eu desci o degrau lá na minha casa, da cozinha, que lá tem um degrau, papai falou, ô, coisa boa, minha filha já tá uma mocinha. Aí eu fiquei igual a cara de pimentão. E mocinha? Vocês me fazem de doido, olha. Foi, sua mãe disse que você já menstruou. Olhei pra cara de minha mãe e fiquei constrangida, lógico. Só que assim, a relação lá em casa é muito boa. Com minha mãe, com meu pai, meu irmão, enfim. Foi um momento bem legal. E aí, na hora da janta, a gente aproveitou para conversar. Minha mãe me deu todas as orientações, como poderia utilizar absorvente, como era a menstruação, como eu poderia me sentir, se acontecesse isso ou aquilo, o que eu deveria fazer. Foi muito, muito, muito bacana. Então, você que está passando por isso ou vai passar por isso, procure alguém de sua confiança para lhe dar orientações. É muito importante isso, folhinhas. E aí eu lembro que minha mãe falou assim, olha, lembra que tu fazia consulta com o pediatra? Aquele médico que sempre te acompanhava quando tu era bebê? Aí eu sim, lembro. Pois é, agora a gente vai sair do pediatra e vamos para o ginecologista. E o ginecologista, ela é aquele que vai cuidar do nosso aparelho reprodutor feminino, da nossa vagina, de tudo que vai envolver isso aí. Aí eu, mãe, legal, pois vamos marcar. E assim fizemos, não perdemos tempo e nós fomos ao ginecologista. Porque o ideal, folhinhas, aqui a nossa primeira consulta ao ginecologista seja quando a gente percebe alguma alteração, né, na nossa pepeca e tal, e quando a gente tem a nossa primeira menstruação. Marcamos a consulta com o ginecologista. E eu estava ansiosa e nervosa ao mesmo tempo. E com vergonha, né? A gente acaba que tem medo da nossa primeira consulta ginecologista, o que ele vai fazer, o que ele vai perguntar, enfim. E aí, mãe falou, olha filha, aproveita e anota tudo que tu tem interesse em saber. Vai que a mamãe tenha esquecido algo e o médico pode te esclarecer. Eu, boa ideia, mãe. Chegamos ao ginecologista, escolhemos um profissional maravilhoso, de nossa confiança, né? Já era o ginecologista da minha mãe também, então tudo fluiu. Fiquei tímida, né? Não tem como a gente ficar tímida, nervosa, né? Mas eu levei um caderninho com todas as minhas dúvidas. E aí ele perguntou, Keliane, e aí, o que eu posso te ajudar hoje? Falei, não, doutor, é porque eu já tive minha primeira menstruação e minha mãe disse que a gente deve procurar um médico para nos orientar sobre algo da nossa parte íntima, né? Porque agora eu já sou uma mocinha e eu preciso de mais informações. E ele, pois bem, resumindo para vocês, tirei todas as dúvidas, levei todas as dúvidas anotadinhas no papel, não esqueci de nada e ele me deu orientações quanto a tudo. Inclusive, como usar preservativo, ele perguntou à minha mãe se poderia já me orientar, porque eu já era uma mocinha, né? E ela disse que sim, que ele ficasse à vontade, me orientou quanto à importância de fazer a higiene íntima, se eu sentisse dor durante a menstruação ou ausência, ou então aquela menstruação bem excessiva ou fluxo mais fraco, né? Que eu retornasse ao consultório. E eu saí da consulta apaixonada por esse médico, porque ele me ensinou tudo. Então, quando você for procurar um profissional para lhe avaliar, seja qual área for, procure um profissional que tenha referência. No caso, a referência para mim foi um médico que era também ginecologista da minha mãe. Ah, Folhinha, tu foi mesmo ginecologista da tua mãe?
Tu não tem vergonha não, vai que tu precisa contar algum segredo pra ele e ele conte pra tua mãe. Bom, como eu falei pra vocês, nossa relação, a minha e da minha mãe, sempre foi muito aberta. E ele, inclusive, eu lembro também que perguntou se eu queria que ela saísse da consulta. Eu disse não. E lembrando que a gente tem direito a um acompanhante durante a consulta. E é você quem escolhe, tá? Se quiser ir sozinha, também não tem problema nenhum. Agora, se for menor de idade, tem que seguir todos aqueles outros critérios. Então, se você é uma folhinha mãe, uma tia, uma madrinha, uma amigona e conhece aquela adolescente, aproveite para dar orientações e incentivá-la a ir ao ginecologista, a ir à consulta médica. A consulta médica é muito importante, principalmente quando a gente tem a primeira menstruação, que a gente chama de menarca, e quando a gente percebe que tem algo alterado, uma dor, um desconforto, um corrimento, um sangramento inesperado, uma falta de libido, dentre outros fatores. E aproveite também, principalmente com essa adolescente, torne o ambiente agradável, favorável, amigável, para tratar de assuntos voltados também para a prática do sexo seguro. Ah, folhinha, mas eu tenho medo, eu tenho vergonha. Não tenha vergonha, as informações estão aí e algumas informações erradas também, né? E fale sobre gestação, métodos contraceptivos, a alimentação, os hábitos de higiene saudáveis. Enfim, tem muita coisa para conversar com essa adolescente, né? A consulta médica, a consulta com o ginecologista é muito importante, onde ele vai traçar o teu perfil, vai te dar todas as orientações de acordo com a sua necessidade. Aproveite, folhinha, e compartilhe esse vídeo com a folhinha que você ama, com a folhinha que você quer bem, que eu tenho certeza que você vai ajudá-la. Folhinha, eu já passei dessa fase da primeira menstruação, e já me conheço. Eu já passei dessa fase da relação sexual, né? Já tenho uma vida sexual ativa. Mas eu não sei, hoje eu tô me sentindo bem e eu não sei quando é que eu devo procurar uma consulta médica, uma consulta com o ginecologista. Eu vou te dar algumas dicas de quando você deve procurar a consulta médica. Folhinha e eu, no meu caso, eu já passei dessa fase aí de primeira menstruação, eu já tenho uma vida sexual ativa e tô muito bem, obrigada, graças a Deus, né, meu bem? Mas eu não sei de fato quando é que eu devo procurar uma ajuda médica, uma consulta com o ginecologista. Bem, mulher, se liga, eu vou aproveitar os ganchos de vocês, as perguntinhas lá no meu Instagram que vocês me mandam. Folhinha, minha menstruação tá atrasada, o que pode ser? Pode ser tanta coisa, mulher, inclusive um baby aí vindo. Folhinha, mas eu já fiz teste de farmácia e deu negativo. Enfim, se você tá com menstruação atrasada, com mais de 3, 5 dias, fez o teste de farmácia, deu negativo, menstruação continua atrasada, não conseguiu marcar uma consulta médica naqueles dias, ou então caiu no feriado, numa viagem, enfim, você pode dirigir a um laboratório e fazer o exame de sangue e óbvio, né, que você vai receber o resultado positivo ou negativo. Em outros laboratórios, o resultado sai em números. Então, acima de 25 quer dizer, ó, que você é uma folhinha futura mamãe. E nesse momento que você acaba de descobrir a gravidez, você deve consultar com o obstetra. Sabe por quê? Porque ele vai estar cuidando tanto de você quanto do futuro bebê aí. E aí ele vai te dar mais orientações quanto à vacinação, à suplementação, exames, a alimentação. Então você descobriu hoje, descobriu agora que está gravidinha, marque o quanto antes a consulta com o obstetra.
O interessante é que antes da gente engravidar, a gente passa por uma avaliação, que a gente às vezes precisa tomar alguns suplementos. Mas, se você foi pega pela cegonha de surpresa, né, meu bem? Marque a consulta com a obstetra assim que você descobrir que está gravidinha. Ah, já fiz o teste de farmácia, já fiz o teste de laboratório e deu negativo. Bom, chegou a hora, né, amiga, de pedir ajuda aos universitários, aos doutores. Então, se a menstruação está atrasada, você fez os exames, os testes e deu tudo negativo, você realmente deve procurar um ginecologista o quanto antes. Porém, o que pode ser? Pode ser tanta coisa. E é nesse momento que o médico vai investigar, fazer uma anamnese, o que é o quê? Colher toda a sua história, traçar o seu perfil e, de acordo com a sua necessidade, solicitar e avaliar exames para identificar o que é o atraso menstrual. Quando você tem também aquele sangramento vaginal, que a gente chama de hemorragia, que pode ser fora ou no período menstrual, você deve também procurar ajuda médica. Keliane, mas eu não sinto dor, mas eu percebi que o meu fluxo aumentou. Keliane, mas esse fluxo não é no meu período menstrual. Tu já tá me dizendo que tem alguma coisinha errada aí. Então, com dor ou sem dor, fora do período menstrual, durante o período menstrual, você deve sim procurar uma ajuda médica. Keliane, mas eu tomo anticoncepcional, eu não tomo anticoncepcional. Você deve procurar sim, para ele ou ela, né, a médica, solicitar os exames necessários para de fato realizar o diagnóstico e o tratamento adequado, Folhinha. Aí vocês mandam lá. Folhinha, estou com dor ao fazer xixi. O que pode ser? E eu te pergunto, o que pode ser? Pode ser tanta coisa. Mas um dos principais diagnósticos é o quê? A cistite, a uretrite, a vaginite. E aí, inclusive, a cistite, se não tratada de forma precoce ou se não tratada adequadamente, pode causar alterações dos rins, podendo ocasionar, inclusive, a pielonefrite. Folhinha, mas eu tô sentindo a dor nas urinas, não é assim que vocês falam? Tô sentindo a dor nas urinas, sinto dor a urinar. E eu não tenho como marcar médico esses dias, eu tô sem dinheiro, o médico do postinho não tem agenda, enfim. O que eu devo fazer? Pensando nesse caso, em agilizar o seu diagnóstico, né? E até aliviar um pouco a tensão, você pode dirigir-se ao laboratório, fazer o exame de urina, onde você vai coletar o xixi e pode inclusive falar para a pessoa do laboratório solicitar uma bacterioscopia, que é para identificar qual tipo de bactéria. E antes de você fazer o exame, é ideal o quê? Você lavar a pepequinha, primeira urina do dia. Você vai lavar a pepequinha, vai jorrar, né, o primeiro jato de urina, vulgarmente falando para vocês entenderem, só um pouquinho. E aí vai coletar no copinho a metade dele de urina, ou seja, o segundo jato de urina. E vai levar ao laboratório. E aí você vai esperar, geralmente de 3 a 5 dias, por causa da bacterioscopia, você recebe o resultado. Mas quando é só o sumário, tipo 1 de urina, você recebe até no mesmo dia. Lembrando que vai depender do laboratório. Só tô dando essas dicas aqui de uma maneira bem geral para vocês se situarem, entenderam? Essa é a pergunta, uma das perguntas campeãs. Folhinha, estou com corrimento. O que pode ser? O que eu devo fazer?
Lembre-se que a gente tem a secreção, que é normal, e tem o corrimento anormal. Então você, como acredito que seja uma folhinha antenada, você deve conhecer muito bem a sua pepeca. Então quando você tem um corrimentozinho saindo aqui pelo canalzinho vaginal, que ele apresenta um odor fétido, apresenta pus, cor verde ou amarela, coça, arde, sente incômodo, você deve procurar um médico. Porque isso pode ser também uma DIP, uma doença inflamatória pélvica. E inclusive quem tem corrimento crônico deve procurar um profissional, para estar fazendo o tratamento adequado. Porque um corrimento maltratado, você tem mais facilidade de pegar outras doenças, e você que é gestante pode romper a bolsa e causar até um parto prematuro. Deu para entender? O outro motivo que a gente deve procurar uma consulta médica, uma ajuda médica. Quando o profissional prescreveu o anticoncepcional que a gente não está se dando bem, que a gente está tendo muito efeito colateral, náuseas, dor de cabeça, alteração insuportável na menstruação, dores menstruais, dentre outros fatores. Então, se você percebe que está tendo muita alteração devido àquele anticoncepcional, você deve fazer a consultinha de retorno para identificar o que pode ser, e em alguns casos, inclusive, há necessidade de estar trocando o seu anticoncepcional. Para você que é uma folhinha que gosta de utilizar o anticoncepcional, que eu já falei a minha opinião para vocês sobre o anticoncepcional lá na nossa rede social, no Instagram. Oi, libido! Cadê você? Gente, a quantidade de perguntas também relacionadas à libido que eu recebo. Folhinha, minha libido acabou. Folhinha, eu não consigo ter orgasmo. Folhinha, eu não sinto prazer com meu parceiro. O que pode ser? Eita, volta a dizer, pode ser tanta coisa que a gente tem que investigar e ir eliminando as causas para identificar aquela causa de fato e realizar o tratamento. Então, você que tem essa alteração na libido, percebeu que ela tá diminuidazinha, que ela foi embora, procure ajuda, que pode ser até um probleminha hormonal, além da falta de sintonia do casal. Converse com seu parceiro, sua parceira, a importância, né, de fazer as preliminares, a importância de identificar o que tá certo, o que tá errado, o que pode melhorar. Vamos subir essa bichinha, vamos aumentar o foguinho. Todo mundo quer ser feliz, principalmente, né, na cama, né, meu bem? Porque uma mal feita é dose, né, meu bem? Então, essas foram uma das principais causas que você deve estar procurando um ginecologista, estar procurando um médico para estar identificando aí o seu probleminha e, claro, né, realizando a salvação, o tratamento adequado, porque não tem coisa pior quando algo nos incomoda, principalmente na nossa parte íntima. Nossa, é horrível. E aí, folhinha, como eu devo me preparar para a consulta anual com o ginecologista? Se liga, se liga, se liga, se liga, mulher. Você marcou o ginecologista. Então, o ideal é que você não tenha tido relação sexual nos últimos 2, 3 dias, pelo menos, tá? Folhinha, mas eu utilizei a camisinha. Never, não pode, jamais. Quando você está menstruada, também a gente pode prolongar um pouquinho, dependendo da sua necessidade, né? Essa consulta, óbvio, dependendo da sua necessidade. Ou quando a menstruação tá indo embora, ou seja, tem um restinho de menstruação, a gente dá para prolongar um pouquinho. Não fazer ducha vaginal, ou seja, lavar dentro da vagina, tá? De forma alguma. Não ter utilizado produtinhos, pomadas aqui dentro também. A gente deve evitar nos 2, 3 dias antes que a gente marcou o ginecologista. E, inclusive, não precisa se preocupar com a depilação.
Se a tua pepeca tá cabeluda, se tá careca ou se não, não precisa se preocupar e não precisa faltar a consulta por conta disso. Os médicos, as médicas, ginecologistas, enfim, eles querem avaliar a saúde do seu aparelho reprodutor feminino. Então, nem aí para cabelo não, viu, filha? Ah, e se você tiver exame recente, é muito bom também você levar para o médico estar avaliando. E, inclusive, não saia do consultório com dúvidas. Não existe pergunta errada. Pergunte tudo. Doutor, mas o que pode ser? O que causou? Como vai tratar? Quando eu devo retornar aqui ao consultório de novo? Kelliane, mas e aí? Na consulta médica, toda vez que eu for, eu vou ser examinada? Vai depender da tua necessidade. E o que pode acontecer na consulta médica? Na sua consulta anual, o médico, a médica, vai traçar o seu perfil, vai fazer anamnese, coletar todas as suas informações, perguntar se é virgem, se não é virgem. E nem todas as vezes da consulta ele vai fazer o exame físico. Como eu já falei, vai depender da sua necessidade, tá? Agora, as orientações que eu vou dar são de uma forma geral. O que pode acontecer na consulta, o que é ideal acontecer. Porque isso pode variar de cada profissional, que fique bem claro isso. Então, na hora de fazer o exame físico, o que você vai fazer? Vestir a camisolinha que tem lá no consultório, vai vestir ela, a parte aberta para frente, vai deitar-se na maca, o profissional vai avaliar suas mamas, ver como é que tá a coloração, se tem algum ferimento, se tá saindo alguma secreção anormal, se tem algum nódulo. Por que isso? Para a gente detectar de forma precoce o câncer de mama, por exemplo. E é uma ótima oportunidade também para você estar perguntando, doutor, como é que eu posso estar fazendo esse exame em casa? Que já tem vídeo meu também falando sobre como fazer o autoexame da mama. Se você não assistiu, corre lá no canal do YouTube que você vai encontrar muitos vídeos. Então, além de avaliar a mama, o que é que ele vai fazer? A inspeção da vulva, né, de toda a pepequinha, e em alguns casos também introduzir o bico de pato, que é esse aparelhozinho aqui que a gente utiliza para fazer o exame do Papa Nicolau, tá? Onde vai ver a coloração do colo do útero. E é um exame bem simples, que ele vai utilizar um palitinho ou até uma escovinha também. E esse exame é indicado a fazer a partir de 25 anos de idade, segundo o Ministério da Saúde. E além desse exame, ele pode estar fazendo o teste de Schiller e também o profissional pode estar realizando o toque vaginal, a palpação do seu abdômen externo para ver se tem mioma, se tem cisto, se tem alteração do volume do útero e dos ovários. Lembre-se que isso pode variar a conduta de cada profissional. E na ginecologia natural, a gente lhe ensina também a visualizar o seu útero, lhe ensina a olhar a sua pepeca de uma maneira mais agradável, porque a gente percebe que tem mulheres que têm vergonha de olhar a sua pepeca. E nas minhas consultas, pelo fato de eu também ser enfermeira, a gente pode estar realizando nessa coleta do exame Papa Nicolau, que vocês conhecem também como citologia, prevenção, para ver se tem alguma alteração no câncer do colo do útero, ver também se tem corrimento, enfim, etc. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e que eu tenha esclarecido todas as suas dúvidas, mas eu quero saber como foi a sua experiência na primeira vez que você se consultou.
Eu quero saber a sua experiência quando você realizou a sua primeira consulta com o ginecologista. Quero todo mundo comentando aqui. E lembrando, se inscreva aqui no meu canal, ative o sininho de notificações que toda semana tem vídeo novo. E se você não participa da minha lista de contato VIP, onde toda semana eu envio conteúdos gratuitos e exclusivos para vocês, se inscreva aqui nesse link abaixo e participe também do canal do Telegram. Tá muito legal lá. Você não vai ficar de fora dessa, né? Vem! Um beijo!